Oi meninas, boa noite. Tô esperando o Dr. Alfredo Arroios entrar. Hoje é uma live bem especial, que é com esse cirurgião plástico fantástico. O maior nome da cirurgia plástica no mundo hoje é Dr. Alfredo Arroios. Estar enviando suas perguntas aqui pela caixinha de perguntas ou também pelos comentários. Oi, doutor, Oi, Mari. tudo bem? Tudo bem? Como vai você? Tudo? Tô bem, graças a Deus. Tô muito feliz Legal? com você, me sinto muito honrada de ter o doutor. Não. Muito obrigado por a segunda. Essa é a minha segunda invitação. Fico muito obrigado, hein? Hum. Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você antes da gente dar início às perguntas, né? Claro, claro que sim. Como vai com a pandemia? A pandemia aqui já está diminuindo, as escolas já vão voltar, acho que setembro, outubro. Graças a Deus Uhum. aí. Graças a Deus. Sim. Estamos aqui também fazendo a abertura progressiva dos negócios, das cirurgias. Estamos começando apenas, mas tudo bem. Graças a Deus também diminuído também o contágio, todas as coisas estão muito melhor, ah? Sim, sim, Hum. sim. Mari, e você de onde fica agora mesmo? Eu fico em União da Vitória, Paraná. Ah, É sim, no sim, sim. Paraná, faz divisa com Santa Catarina. Ah, sim, é muito bonito para mim, é? O Felipe é do Rio Grande do Sul, né? Sim, sim, sim. Aí tem Santa Catarina e o Paraná. Daí eu moro no Paraná. Nossa, ainda perto, ah? Uhum. Perfeito. Perfeito. Agora, please speak in Russian. Yeah, question here. Hi, Steven. Sou um amigo meu que ele é um cirurgião plástico dos Estados Unidos muito famoso também, mas ele faz mais coisas da face. Tá especializado, né? Tá falando aqui que quer que falemos em russo, tá bem? Não sei nem falar o oi em russo. Não, não, eu tampouco. Ok. Maria Carolina, você fala muito bem português. Muito obrigado, mas meu português é muito mal. Falta um pouco mais, né? Eu acho que fala brasileiros ainda. Sim, sim, sim. Eu preciso mais falar em português todos os dias, né? De onde é esse médico? Eu sou de Colômbia, Bogotá, Colômbia. Estamos aqui falando em português, mas eu falo minha língua é espanhol. Uhum. Doutor, então eu vou dar início aqui às perguntas. Muito obrigada mesmo por estar Uhum. fazendo uma live aqui comigo. Hoje eu já não Não, posso obrigado. mais, que nem eu tava na primeira live. Sim, sim, sim. É, Perfeito. a primeira pergunta é o enxerto no bumbum com a própria gordura. Qual a porcentagem é absorvida pelo corpo? Depende muito da técnica da cirurgia que se vai fazer, mas usualmente você pode dizer que tem 20 a 30% da reabsorção. A retenção usualmente é 80%. Sim? Mas é importante saber uma coisa. A gordura tem são células que são grandes, são de 200 microns. Sim? Quando você injeta essas células em bumbum, essas células ficam pequenas depois, sim? 3 meses depois ficam muito pequenas. Então o bumbum é muito pequeno agora, sim? O paciente fica preocupado, diz, não, você absorveu tudo, não serviu essa cirurgia, sim? Mas usualmente é 6 meses depois da cirurgia. As células ficam mais grandes agora mesmo e voltam
a 200 micrômetros. Sim? Então, volta a haver outra vez a bunda grande. Também tem que saber isso, que o resultado não é imediato, usualmente tem que esperar 6 meses depois da cirurgia. Uhum. Obrigada, doutor. Eu vi uma pergunta ali, acho bem interessante o doutor responder, sobre a hidrolipo feita em consultório. O que o doutor acha disso? Hidrolipo, usualmente são dois conceitos distintos. Um conceito é fazer a lipoaspiração com anestesia local. Sim? Essa hidrolipoaspiração. Essa lipoaspiração usualmente é uma lipoaspiração convencional, mas feita em um consultório. Sim? O outro conceito, que é um pouco diferente, é o conceito de la lipoaspiração water assisted. Water é uma cânula que a pontinha da cânula tem água para muita alta pressão, sim? Então, faz um varrido das células de gordura, pode fazer extraída mais facilmente, sim? Mas é uma máquina que agora mesmo não tem muita venda agora mesmo, é muito rara agora mesmo, sim? São dois conceitos distintos, mas têm o mesmo nome. Uhum. Doutor, tenho gordura e flacidez nas costas de outra. Irei fazer de novo. Flacidez piora? Não, se você pensa em fazer a cirurgia para melhorar a retração da pele, usualmente precisa outras coisas. Usualmente precisa uma tecnologia da retração da pele. Usualmente agora mesmo existem dois principais, que são a Renuvion e outro é Body Tight. Sim? Então, usualmente fazer outra cirurgia somente com aspiração não vai prover mais retração da pele. Tem que fazer combinação com outra tecnologia para fazer a retração da pele eficiente. Uhum. Agora aqui no Brasil tá bem alto o Renuvion, né? Ele foi liberado pela Anvisa. Se o doutor pudesse explicar um pouquinho sobre o Renuvion, seria bem interessante. Sim, o Renuvion é uma tecnologia muito interessante. É uma tecnologia do plasma. O que é o plasma? O plasma é o quarto estado da matéria. É uma coisa que não inventamos os humanos, mas é um efeito da natureza. Sim? Usualmente, você precisa de duas coisas importantes para fazer plasma. O primeiro é hélio, é gás hélio. Sim? E, por outro lado, você precisa de uma chispa, um spark. Sim? Usualmente, esse spark está feito por uma radiofrequência também. Sim? Essa faz uma pequena emissão, muito rápida. 84 nanosegundos. Muito feita, muito rápida, mas faz uma elevação de temperatura muito alta, somente 84 graus centígrados, mas muito curta. Sim? O que significa isso? Que você pode elevar a temperatura muito rápido, fazer retração, não somente da pele, mas das ligamentos, estruturas ligamentosas que estão debaixo da pele. Sim? E faça uma retração muito eficiente. Sim? Esse é o mecanismo físico de como ela funciona do Renuvion. Sim? É importante que quando vai fazer isso, tem que ter várias incisões para ter a liberação de hélio mais eficazmente. Sim? Mas é uma tecnologia, eu creio que é muito boa e que vai fazer uma grande diferença nas indicações cirúrgicas da retração de pele. Uhum. Obrigada, doutor. A próxima pergunta é: tenho abdominoplastia com líquido, mas não ficou chapada. Qualquer coisa estufa, até água. É normal? Eu não entendi, se cortou um pouquinho, pode repetir? Tenho abdominoplastia com lipo, mas não ficou chapada. Qualquer coisa estufa, até água. É normal? E quanto tempo tendrá da cirurgia? Essa é uma pergunta importante. Não disse, porque
usualmente quando você tem um estadio primeiro da cirurgia, usualmente 2, 3 semanas depois, sim? Você pode acumular água e reter água, isso se chama seroma, sim? E no seroma tem que ser extraído diretamente com uma seringa para o cirurgião, sim? Outra coisa diferente é quando você tem edema. Edema é uma inflamação dos tecidos, mas isso não, praticamente é normal, sim? Quando você corta a pele para fazer estiramento da pele, usualmente também tem que remover vasos linfáticos que estão muito pequenos aqui nessa região. Então, usualmente no abdômen baixo tem mais tempo de edema, de inflamação, porque não os linfáticos, que são os que recolhem toda a água extra, não estão bem conectados de novo. Sim? Para voltar a reconectar isso, tem que fazer usualmente 6 meses depois. Sim? Então, depende do problema, pode ser uma coisa mais normal, mas pode ser também uma coisa que tem que requerer uma aspiração do cirurgião que para ele. Uhum. Obrigada. É, quantos centímetros aproximadamente é o corte de uma abdominoplastia? Usualmente, quando é uma abdominoplastia completa, sim, usualmente vai de cresta ilíaca a cresta ilíaca. Usualmente são usualmente 40 centímetros em promedio, sim? Mas depende da figurinha da paciente. Se uma paciente que tem uma cadeira pequena, a cirurgia também vai ser mais pequena, a cicatriz vai ser mais pequena, sim? Mas tem que lembrar isso, somente cresta tu cresta. Uhum. Obrigada, doutor. Quantos procedimentos é possível fazer no mesmo dia? Para uma só paciente, usualmente você tem que escolher diversos tratamentos do paciente. O que é importante aqui? Que tão grande é o procedimento e quanto tempo você vai fazer esse procedimento, sim? Nós temos uma guia para fazer isso, para determinar se você pode fazer muitas coisas pequenas ao mesmo tempo no mesmo paciente, ou se você precisa outro tempo de cirurgia. Sim? Usualmente, o importante é que você não passe de 5 horas de cirurgia, em uma só cirurgia. Sim? E você pode fazer muitas pequenas coisas. Você pode, por exemplo, pode fazer lipoaspiração, os seios, lipo da papada, você pode fazer a nariz, muitas coisas, sempre quando tenha 5 horas ou menos. Sim? Usualmente em cirurgia corporal, você precisa fazer uma cirurgia grande e pode conectar com dois pequenos. Sim? A cirurgia grande é uma cirurgia que tem muito sangramento. Sim? Usualmente uma abdominoplastia, lipoaspiração, essas coisas são consideradas cirurgias grandes. Sim? E depois você pode combinar com cirurgias pequenas, usualmente 2 ou 3 cirurgias pequenas ao mesmo tempo. Sim? Isso depende de outro fator importante. O paciente. O paciente pode ser um paciente que está muito sano, pode ser um paciente que tem hipertensão arterial. É uma coisa muito diferente. O paciente que tem hipertensão arterial, diabetes, coisas assim, tem que ser uma coisa muito mais pequena. Sim? Uhum. O doutor Leandro Faustino mandou uma pergunta. Qual a sua opinião sobre o body tight? Well, é uma das minhas tecnologias preferidas, porque não é somente uma tecnologia, somente é uma plataforma. As plataformas têm uma vantagem, é que não somente tem uma coisa para o corpo, mas tem outra coisa para a face, tem outra para os párpados, tem outra pequena que são externa. Então, são muitas máquinas pegadas em uma mesma caixa, sim? Então, eu creio que é mais fácil para fazer uso que é o mesmo Renovion, porque você pode fazê-lo com anestesia local, na oficina. Com o Renovion você precisa fazer uma clínica em cirurgia. Então, são umas coisas vantagens e outras coisas são desvantagens. Qual é a desvantagem principal del body tight ou face tight?
precisa mais tempo para fazer o tratamento. Sim? Se você faz com Renuvion 10 minutos, você pode requerer como uma bolidade usualmente 20 minutos. Sim? Mas se você pode comparar isso, você tem que perguntar-se a si mesmo, eu vou fazê-lo mais para usá-lo em consultório ou quer fazer mais para cirurgia? Essa é, para mim, a minha pergunta principal. Uhum. Obrigada, doutor. É, Quando não se tem pele suficiente para fazer mini abdominoplastia, ou lipo, corre muito risco de flacidez? Quando usualmente você tem diversos fatores para ser, ok, não tenho suficiente pele para fazer o talho e fazer uma abdominoplastia completa. Você pode fazer uma mini abdominoplastia. Você pode alar um pouco o talho, mas não precisa de fazer um umbigo novo, de novo, ou não precisa mobilizar muito o talho. Sim? Então, aí diversas coisas que você pode ter em conta para fazer isso. Sim? Porque agora mesmo você pode fazer, ok, não tenho suficiente pele para fazer uma abdominoplastia completa. Mas você pode escolher fazer uma mini abdominoplastia mais uma tecnologia de retração de pele. Sim, pode funcionar muito bem em pacientes que são muito seletos, pode funcionar muito bem. Uhum. Obrigada, doutor. O que é o Vaser? O que é o Vaser? É uma coisa muito interessante. Uma tecnologia que para mim é meu cavalo de trabalho de todos os dias. Sim? Porque é uma maneira de fazer a lipoaspiração com ultrassonido. Sim? Mas o ultrassonido é feito para fazer uma liberação da gordura mais eficiente, mas respeitando as estruturas vasculares, as estruturas nerviosas, as estruturas linfáticas. Então, tem muitas vantagens, porque você pode extrair mais gordura com menos sangramento. Então, você vai ter uma lipoaspiração mais segura. E você pode aspirar 3 vezes mais do que você pode aspirar somente com lipoaspiração convencional. Sim? A outra coisa importante, eu mencionei antes, também tem vantagens para pós-operatório da paciente. Tem menos edema, menos equimosis, a paciente tem menos dor, então esse paciente se sente melhor. Sim? A recuperação mais pronta também. Uhum. Pode fazer cirurgia plástica estando menstruada? Sim, sempre você pode fazer, não fica problema. Quando pode ficar um problema fazer com uma menstruação? Certos pacientes têm problemas de sangramento quando têm uma menstruação. Sim, tem uma menstruação muito grande, que são sintomáticas. O paciente uma pessoa que ele diz, não, quando eu estou menstruando eu fico mareada, não me sinto bem. Esse paciente precisa uma violação ginecológica, porque usualmente tem alguma outra coisa que está fazendo um sangramento anormal. Sim? E esses pacientes têm que fazer uma avaliação prévia com seu ginecólogo antes de fazer uma lipoaspiração, uma cirurgia grande, sim? Mas não relacionada diretamente com a menstruação. Tem que ser diretamente com a perda de componentes sanguíneos, é dizer, com um sangramento muito grande depois da cirurgia. Então isso é importante que as pacientes sepam isso. Uhum. Obrigada. Hum. Diferença Lipo HD com Renuvion vezes mini abdominoplastia. Qual fato diferencia a escolha? Mira, uma coisa é fazer uma mini abdominoplastia, porque você pode combinar mini abdominoplastia com Renuvion ou sem Renuvion, sim? Qual é a diferença importante para mim? Usualmente, quando você precisa fazer
uma mini abdominoplastia, mas tem que cerrar os músculos abdominais, o Renuvion não vai fazer nada em um talho central, sim? Então, você pode usá-lo para fazer usualmente a cintura, mas não pode fazer mais coisas aí, sim? Então, usualmente a combinação de tecnologias precisa que você não haga muita dissecção do talho. Uhum. Obrigada, doutor. Onde é feitas as marcações, pessoa engordar, o corpo pode ficar deformado? É sobre a lipo-HD, acho. Uhum. Sim. Muito importante que a pessoa que vai fazer a cirurgia, somente cirurgião, tenha uma experiência, tenha um treinamento adequado no lipo-HD, sim? Porque a lipo-HD tem muitas complicações anatômicas. Você tem que ser uma pessoa que tenha a facilidade artística para fazer e reconhecer onde estão os músculos e onde fazer o talhamento para fazer a lipoaspiração. Sim? Quando você faz isso bem, o corpo vai ficar espetacular. Mas quando você inventa anatomia, existe que o cirurgião não pode ubicar precisamente onde estão os músculos ou detalhes dos músculos, a parte artística dos músculos, vai ficar feio, vai ficar fake, não vai ficar natural. Isso é a complicação principal da lipo-HD. Uhum. Sempre tem que buscar a naturalidade, a harmonia do corpo, né? Exatamente. Eu sempre fico nesse exemplo. Se você vai na praia, sim, depois de uma lipo-HD e ninguém sabe que você fez uma cirurgia, é uma cirurgia exitosa. Sim? Se você pergunta a você, você está em um ginásio, o que está fazendo no gym? Uma coisa muito diferente que outra pessoa dizer que você, você fez a cirurgia, sim? Isso quer dizer uma cirurgia não exitosa. O paciente tem que ter a probabilidade de fazer uma negação da cirurgia. Uhum. Obrigada, doutor. É... Enxerto glúteo, enxerto, enxerto de gordura no glúteo, vindo da lipo-HD. Por as células estarem mortas, não fica volume? Usualmente, depende da que o paciente requer. Assim, você pode pôr muita bunda, se você quer, sim? Mas usualmente vai em duas coisas principais. Sim? O marco do corpo, sim? Uma pessoa muito pequena, com um marco muito angosto, não vai ficar bem com uma bunda muito grande. Sim? A outra parte é a segurança. Sim? Se você tem um paciente que precisa muito grande, você tem que estar seguro que você vai fazer isso em um plano que não é um plano muscular. Você vai fazê-lo entre o músculo e a pele. Estas são o tecido celular subcutâneo. Sim? Então, essas são as precisas para fazer enxerto da gordura em a zona glútea. Uhum. Perguntaram como fazer para preservar essa gordura no glúteo. Para preservá-lo, E usualmente depende do volume, primeiro. Segundo, usualmente evitar ter muita pressão as primeiras 3 semanas. Então, não ficar sentada usualmente completamente em enxerto da gordura. Usar a cinta especial que tenha menos pressão aí nessa zona. Mas, usualmente, outras coisas importantes para fazer uma retenção boa é usualmente utilizar terapias individuais como câmara hiperbárica depois da cirurgia pode ajudar a preservar a retenção dessa gordura. bem interessante. Doutor, pode falar também sobre a câmara hiperbárica? Já que o doutor... Sim. Sim, também se pode falar disso.
A câmara hiperbárica é uma câmara que usualmente faz quando você está fazendo, como se diz em português, uma buço, uma pessoa que... Pós-operatório? Hã? Pós-operatório? Não, quando você nada a profundidade do mar, como se diz? Mergulhar. Uma pessoa que vai mergulhar, ok. Usualmente é uma câmara fechada que tem mais pressão de oxígeno da normal. Usualmente a pressão de oxígeno em 90 normal é 21%. Sim? Quando você está dentro da câmara hiperbárica, 100%, completamente. Oxígeno puro. Sim? Mas a alta pressão também. Sim? Não somente o volume de porcentagem de oxígeno, mas também a pressão atmosférica. Sim? Então, é muito importante que há mais pressão atmosférica faz que o oxígeno tenha mais difusão, mais fácil dentro do corpo. Sim? Então, é muito importante porque isso oxigena as células também e também faz que o talho de qualquer cirurgia que você queira fazer tem mais oxígeno, tem mais vitalidade. Sim? Então, precisamente para essas células que estão aí do enxerto da gordura, vai fazer mais oxígeno, tem mais vascularização, vai fazer mais rapidamente uma recuperação. Muito obrigada, doutor. Gostaria de saber se quem tem escoliose pode fazer lipoescultura. Sim, e é muito importante. Eu faço muitas cirurgias de ISAs, porque você pode fazer uma cirurgia que chamam de camuflagem. Camuflagem. Então, você, quando tem escoliose, tem a curva da espalda está um pouquinho trocada, sim? Mas você pode fazer uma lipoaspiração mais em um lado, menos em outro, para fazer que o olhar que se veja um pouquinho mais simétrico. Sim? Então, você pode fazer, e você pode fazer dirigido a reduzir a visualização da curvatura anormal. O doutor prefere enxerto glúteo ou prótese de silicone? Para mim, é melhor sempre, se você pode, fazê-lo com gordura. A gordura tem muitas vantagens. A vantagem, primeiro, é seu próprio corpo. Sim? Não é um objeto estranho, não tem uma preparação específica. São células que estão vivas. Vai ficar e vai adaptar-se perfeitamente ao seu corpo de novo. Sim? Qual é a limitante da gordura? Somente esse volume que você pode extrair para poder fazer a lipoenxerto. Sim? Então, para mim é muito mais importante que você tenha suficiente gordura para pôr de volta a bunda. Sim? Usualmente, para mim, o implante é mais para usar em casos que você não tenha uma suficiente gordura para colocar de volta. É possível obter bons resultados para preencher a depressão trocantérica? Sim, isso é uma das coisas mais importantes na cirurgia feminina. Sim, usualmente a depressão toracantérica, isso é o glúteo, e tem uma depressão aqui, a lateral da coxa. Usualmente você pode rellenar muito fácil com gordura. Você vai ter muito bom e vai fazer um câmbio muito bonito na forma e levantar um pouco a bunda. Obrigada, doutor. Gostaria de saber como funciona o enxerto de gordura no bumbum. Como funciona? Muito bem. Só funciona muito bem. Como eu disse antes, você tem que infiltrar na gordura arriba do músculo. Não dentro do músculo, não. Tem que fazer entre o músculo e a pele. Você tem uma capa que você pode adicionar gordura muito fácil. Sim? A retenção muito boa, usualmente 80%.
70% ou 80%. Tem muita boa retenção. E também tem uma coisa interessante que você pode trocar, cambiar a forma no glúteo. Você tem muitas vantagens. Uhum. Gostaria que o doutor falasse sobre abdominoplastia reversa, principalmente sobre a cicatriz. Uhum. É uma coisa muito interessante a abdominoplastia reversa. Você pode querer que uma Cinderela da cirurgia, porque não tem muita aceitação. Tem que ter quatro coisas principais para poder fazer uma lipoabdominoplastia reversa. A lipoabdominoplastia reversa vai fazer a cicatriz feita no surco debaixo da mama. Sim? Então, para isso, você tem que ter três coisas principais. Uma, que você tenha já uma cicatriz aí. Certo? Então, uma paciente que tem uma cicatriz invertida, pode fazê-lo muito facilmente, porque já tem a cicatriz aí. Certo? A segunda paciente que pode ser uma boa paciente para isso, é uma paciente que tem um bom surco inflamatório, ou seja, tem um seio grande, um seio que tem um bom pliegue aí, pode fazê-lo, porque pode esconder muito fácil a cicatriz. Sim? A terceira coisa é que a paciente queira ter uma cicatriz aí. Sim? Essa é a parte mais difícil disso. Sim? Mas, em esses dois pacientes que têm uma T invertida prévia ou que têm um bom surco, você pode fazer sem problema. Sim? Qual é a coisa interessante disso? Que, como tem o surco, vai quedar muito, muito escondida essa cicatriz. Sim? Você pode alar o talho para arriba. Sim? Então, essa tem duas variantes principais. Você pode fazer completa a cicatriz, sim? Que vai ser como uma alas de gaviota. Sim? Ou pode fazer somente debaixo de cada seio. Mas isso depende de quanta pele tem sobrante. Sim? Se tem muita pele, tem que fazer a linha completa. Se tem uma pele redundante, mas não é muita, você pode fazer um estiramento e somente a cicatriz debaixo dos dois seios. Uhum. Obrigada. É, Quais as dicas para uma cicatriz perfeita? O que depende do médico e o que depende da paciente? Esa es la pregunta del círculo. Eh, Depende de muitos fatores. O fator principal, usualmente, é a tensão da pele. Sim? Se tem muita tensão da pele que está tratando de abrir essa cirurgia, essa tensão tem que abrir a cicatriz, vai fazer uma cicatriz muito feia. Sim? Mas não vai ser uma cicatriz boa. Sim? Então, usualmente, as cirurgias fazem pequenos pontos da sutura debaixo da pele, para liberar um pouquinho a tensão da pele. E que a pele, precisamente aqui, o borde da pele, não tenha tensão. Sim? Essa é a técnica quirúrgica. Sim? Mas, no outro lado, também está dependendo da qualidade da pele do paciente. Sim? Usualmente, o paciente sabe. Se, não sei, paciente que teve uma cesárea, diz, não, eu tive uma cicatriz muito feia da cesárea. É um paciente que tem a predisposição genética de fazer uma cicatriz que não vai ser boa. Sim? Esse é o outro lado das cicatrizes. Sim? Um componente mais genético, usualmente também é o cuidado da pele depois da cirurgia. Então, que o paciente não tenha asseada a área quirúrgica ou que tenha uma infecção, uma coisa assim, também vai afetar o resultado da cirurgia dessa cicatriz. Uhum. Obrigada, doutor. A recuperação da lipo-HD é igual à tradicional? É melhor fazer antes ou após a gestação? É uma pergunta muito importante. A recuperação da lipo-HD é um pouquinho mais lenta que uma cirurgia normal, porque
você extrai mais gordura quando você faz uma lipo-HD. Usualmente, você tem duas camadas debaixo da pele. Esta é essa pele que tem uma camada superficial de gordura e uma camada profunda de gordura. Usualmente, com a lipoaspiração tradicional, você extrai a capa profunda somente. Sim? Com lipo-HD, você tem que fazer em dois. Tem que fazer profunda e superficial também. Uma lipoaspiração muito mais completa, mas precisa mais tempo de recuperação. Quais as vantagens disso? A retração de pele é maior, usualmente fica mais atlética depois da cirurgia e tem menos gordura corporal depois também, que comparado com uma lipoaspiração tradicional. Ao outro lado, a segunda parte da pergunta era se é melhor fazê-lo antes ou depois da gestação. Eu creio que é melhor fazê-lo antes da gestação. Por quê? Porque usualmente os problemas principais da gestação estão relacionados com aumento ponderal, o aumento de peso, sim? Usualmente relacionados com aumento de gordura também, sim? Quando um bebê em gestação não pode ficar mais de 10 quilos, 10 quilogramos em uma mulher, sim? Então, depois de 10 quilogramos, desde os 10 quilogramos que ela vai ganhar durante a gestação, tudo isso é gordura. Se você tem prévia uma lipoaspiração, tem menos propensão a guardar, a ter mais gordura durante a gestação. Então, usualmente também tem menos gordura, menos ganância de peso e também temos menos probabilidade de fazer estrias. Então, isso também pode ter umas coisas correlacionadas umas com outras. E também, usualmente, uma mulher que tem uma gestação e tem uma cirurgia prévia de lipoaspiração, também é mais consciente. Ela diz, não vai comer demasiado, não vai comer demais, porque eu preciso preservar o resultado da cirurgia. Sim? Então, é também uma coisa aqui, da vontade da paciente também. Obrigada, doutor. Pediram para o doutor falar sobre a técnica dual plane. A técnica dual plane. Usualmente, é uma técnica que você faz quando você faz cirurgia da mama. Isso é importante da dual plane. Dual plane significa que você vai afeitar, se isto é o implante, vai deixar um pouquinho do músculo e na parte de baixo vai deixar sem músculo. Sim? Então, o importante disso é que não vai ser, quando você coloca somente, completamente, o implante com músculo, usualmente o implante com a contração muscular vai tender a fazer para arriba. Sim? Usualmente, quando é um dual plane, a pressão não vai fazer isto, vai fazer ir mais para baixo. Sim? Usualmente tem mais retenção. E tem outra vantagem importante. É que o dual plane vai fazer que a glândula, a mama que está ao redor, vai ter mais aparência de olhar mais natural. Sim? Quando você coloca somente intramuscular, submuscular aqui, vai afetar a vezes aqui, olhar-se como seio aqui arriba e abaixo vai ter a glândula, vai fazer doble contorno. Essa deformidade, nós lá chamamos deformidade de bubble, double bubble. Então, Tá, para evitar isso, você pode fazer um dual plane. a minha imagem tá boa? Meu som também? Ou tá meio travando? Que eu vi um comentário ali que tava travando. Alô?
Oi, tá funcionando? Vocês estão me vendo agora ou não? E o som. Agora sim estou ouvindo. Oi, que bom! Olá! Oi, Oi. parece que tá cortando. Sim, tá. A conexão está muito Tá muito. trocada aqui. Então eu vou reiniciar aqui. Pode ser? Perfeito. Já volto.